Eu tenho falado com alguma frequência aqui no canal da importância da gente prestar mais atenção nos alimentos. Não só o que come, mas como prepara. Curtir o caminho, curtir um pouco mais a cozinha, escolher os ingredientes. Um dos motivos disso é tentar ter mais qualidade de vida em vários aspectos. Curtindo o caminho e não colocando tanta porcaria para dentro. Que tipo de porcaria? É aquilo que a indústria alimentícia de larga escala tenta impor pra gente. São realçadores de sabores como glutamatos e aí por diante. São coisas que são cientificamente pesquisadas, estudadas para ter a dosagem adequada para nos atrair, para comer mais e não necessariamente comer melhor. Mas como fugir, por exemplo, de um caldo de galinha, né? Um caldo de carne, um realçador de sabor, coisas que são uma delícia, que realmente trazem bastante sabor para a nossa alimentação, mas são cheios de ingredientes questionáveis, né? Como fazer isso? O caminho normalmente é buscar a simplicidade, é buscar o nosso passado, que sempre foi feito pela nossa espécie. Falando em espécie, esse aqui é o canal Sapiens. Aqui nós falamos sobre fatos e curiosidades dessa nossa espécie. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa um joinha aí pra gente. Mas vamos lá. Buscar através da nossa história, da nossa cultura, do nosso passado, alternativas. Como assim? Bom, eu vou dizer o que é mais tradicional em termos de realçamento de sabor ou incremento de sabor, desde que nossa espécie, o sal. O sal faz parte da cultura, fazia parte da cultura do Império Romano, dos gregos, está na Bíblia, enfim, o sal nos acompanha desde sempre. Ah, não, mas aí não, porque o sal ele faz mal para a saúde, ele aumenta a pressão arterial. Não necessariamente. Muitos dos alimentos que a gente menciona hoje em dia, inclusive trigo e assim por diante, sofreram muitas modificações ao longo do tempo. Ah, mas o sal é o mesmo? Não. O sal que está na sua mesa normalmente é um sal refinado. O que é isso? Ele é retirado das salinas, de onde ele é extraído do mar, e passa por um processo de refino. Nesse processo, ele perde 70 ou 80 minerais que são interessantes para a gente do ponto de vista nutricional. E pior, para chegar a esse nível de pureza, onde ele é praticamente cloreto de sódio puro, é acrescentado um monte de porcarias que não são interessantes para a gente. Então, realmente, o sal de cozinha refinado que a gente compra, é bom ficar longe. Mas eu não vou me ater muito a isso, porque eu não sou técnico dessa área. Eu vou pedir para vocês ouvirem o que o Dr. Laí Ribeiro diz a respeito. Para você ter uma ideia geral sobre o sal, tá? Ele mostra a importância do sal na saúde humana, tá? E o sal que eu estou me referindo é o sal não refinado. Esse é que interessa. Então eu tenho 4 mitos que eu quero discutir com você aqui. Primeiro mito é que não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. A maioria acha que é a mesma coisa, que não faz diferença. E é a diferença que faz a diferença. O segundo mito, uma dieta baixa em sal é saudável. Não é verdade. Vou provar para você que estudos mostram que se você fizer uma dieta baixa em sal, primeiro você tem muito menos energia. E você vai a longo prazo sofrer uma série de consequências. Então essa chamada dieta hipossódica, ela não é uma dieta saudável e ela é usada demasiado na medicina. Terceiro, que produtos baixos em sal são os preferidos. Não é verdade. Você vai ver que o sal é muito importante na saúde. E quarto, que é o mais comum, que você escutou tantas vezes, que você tem que diminuir o sal para não causar pressão alta. Porque todos os estudos que foram feitos mostrando que sal pode, de alguma forma, aumentar ligeiramente a pressão, que é muito pouco também, foi feito com sal não integral. Foi feito com sal refinado. Todo o trabalho foi feito com sal de cozinha, que eu não estou recomendando, em hipótese alguma. Entendeu? Então, se nós tivermos acesso a um bom sal marinho, como incrementar para ficar tão gostoso ou enriquecer tanto nossa comida quanto um caldo de carne comprado ou um daqueles realçadores de sabor? Como fazer isso? Sal marinho temperado. Como é que eu faço isso? Vamos lá comigo que eu vou mostrar para vocês. Bom, então vamos lá, né? A primeira coisa que nós precisamos é um bom sal. Eu comprei pela internet, mas você pode comprar em casas especializadas também. Eu mostro 2 aqui que eu comprei. Esse aqui, ó,
ele tem uma granulação muito parecida com o sal refinado, ele é bem fininho. Já este outro aqui, ele é o sal integral de Mossoró. Ele vem já numa granulação um pouco maior, parece um sal grosso, até um pouquinho mais fino do que o sal grosso. Na verdade, a granulação dele, a granulometria dele parece muito com a do sal de parrilha. Aliás, aqui para nós, né, se você olhar a composição de ingredientes, a composição química de um sal de parrilha, ou de um sal grosso comum, ou de um sal refinado, você vai ver que é praticamente a mesma coisa. É o puro cloreto de sódio, muitas vezes já iodado, e que só tem uma granulometria, uns grãozinhos um pouco maiores. Ou seja, às vezes você paga muito caro por 200, 300 gramas, meio quilo de sal de parrilha, só porque o grãozinho fica meio intermediário ali entre o refinado e o sal grosso, tá? Eu vou ensinar para vocês fazer agora aqui, de uma outra forma, que é pegando este aqui de granulometria um pouco maior, e nós vamos fazer um sal de parrilha campeão, temperado, e também, com esse mesmo quilo de sal aqui, fazer um sal de fininho, de cozinha, só que temperado, que substitui bem os realçadores de sabor, né? Só é bem importante estar atento para ter certeza de que é um sal integral. Eu recomendo sais que vêm de Mossoró, eles têm salinas famosas, muito boa qualidade, tá? Então você pega um sal marinho integral de Mossoró, não é coisa cara, eu estou falando de, sei lá, por volta de R$10 por quilo, e 1 quilo de sal é muita coisa e faz muita diferença para a sua saúde, tá? Então, tendo como base um sal de boa qualidade, se você optou por esse já mais fino, é só misturar as especiarias que eu vou falar aqui, que já estão na descrição do vídeo. É só misturar bem, está pronto o seu sal. Eu optei por usar esse de granulometria maior e mais grossa. Por quê? Porque eu vou estar obtendo o sal para usar na cozinha e também um sal de parrilha top das galáxias, tá bom? Como é que eu vou fazer então? Tendo optado por esse aqui, eu vou jogá-lo no liquidificador. Só que não tudo de uma vez, porque acaba forçando demais o liquidificador. Não sei se vai dar para pegar aqui na câmera, mas a granulometria dele, ó, é um pouco mais fino do que um sal grosso. Eu vou colocar então um pouquinho menos da metade desse sal aqui no liquidificador e vou misturar as nossas especiarias, aquilo que está na descrição do vídeo. Ou seja, alho frito, alho granulado, cebola em pó, noz moscada, adoro, tomilho, alecrim. Pô, Lotus, espera aí, agora tomilho e alecrim não é um negócio meio esquisito, não é um negócio meio de erva, meio estranho? Calma, pode confiar no seguinte. Nessa quantidade que eu mencionei aqui, uma colher de sopa diluído em 1 quilo, ele vai quase desaparecer. Mas quando você provar, lá no fundo ele vai dar um gostinho meio que as pessoas vão pensar, não sei muito bem o que é, tá diferente, tá gostoso, tá? Então ele não vai ficar acentuado não. Eu optei por uma colher de pimenta calabresa e uma colher de pimenta caiena. Vamos bater isso aqui no liquidificador. E agora aqui tem um pequeno truquezinho, que é o seguinte. Se você bater direto, além de forçar o liquidificador, ele vai virar praticamente um pó. Então o que eu faço? Eu dou algumas vezes um pulse de poucos segundos. Isso aqui não só reduz a granulometria do sal, como mistura e tritura bem os ingredientes. Eu vou recolher isto aqui numa peneira. Vou colocar isso aqui numa peneira. E vou agora repetir o processo com o restante do sal. Eu tomei o cuidado de não triturar demais para não transformar tudo ele num pó. Vamos jogar aqui o que foi batido no liquidificador. E vamos peneirar. Concluído o processo de peneirar, você vai observar que aquele 1 quilo foi convertido em duas coisas.
Primeiro, sal. Um sal com uma granulometria comum para se usar na cozinha no dia a dia. Aquilo que eu falei que você pode temperar a sua carne, o seu peixe, o seu frango, fica muito gostoso. Ele substitui, acredito eu, até com ganhos, o caldo de carne tradicional, o caldo de galinha tradicional. Dá um tempero, um sabor todo especial para a sua comida. E o que sobrou na peneira é um sal de parrilha excelente para se usar no churrasco. Dá um sabor espetacular no churrasco. Bom, como vocês viram, é bastante fácil de preparar esse sal temperado. Eu uso para temperar carnes, para temperar aves. Até de manhã, no meu café da manhã, eu costumo comer sempre, todo meu café da manhã, eu como um ovinho frito na banha. Sempre com uma pitadinha desse sal temperado por cima. Vocês vão ver que fica realmente uma delícia. E use sua criatividade. E mais do que isso, curta mais sua cozinha, conheça aquilo que você está comendo, o que está entrando nos seus alimentos. Se informe, leia os rótulos e, acima de tudo, seja sapiens. Se inscreva aqui no canal, deixa um joinha pra gente. Obrigado.